Olá, eu sou a Vera Santana, do Ateliê Vera Santana, e hoje eu vim mostrar para vocês como eu bordo o chaveiro, que é brinde do Bazar do Bordado, que vem junto com a necessaire dos professores, do Dia do Mestre. A necessaire eu já gravei o vídeo e eu vou postar depois. Vou postar primeiro do chaveiro e depois eu coloco da necessaire. A diferença principal aqui é que o chaveirinho vai ter o forro, tá? Então, aqui eu tiro o bastidor 3 vezes, que eu coloco primeiro o fundo, depois coloco a parte de cima e vou ter que tirar para colocar a parte de trás, que vai ser o forro. Meu material já tá aqui separado, pode ser retalhinhos, tá? Então, eu vou usar o PVC aqui para colocar o forro na parte de trás. Esqueci de pegar só a fita crepe. Isso aqui é um retalhinho, que tava aqui até dentro dos meus sacos de retalho, sobrou, você não joga fora, guarda, né? Que vai ser a parte, essa parte aqui, ó, de baixo aqui do cupcake, ó, que é a primeira que ele vai fazer a marcação. Aqui a minha correntinha, tá? Para poder prender. Essas correntes aqui eu comprei quando eu fui na última Mega, na 25 de março, né? Mas ela vende no Mercado Livre, eu sei que no Mercado Livre ela vende. E aqui vai ser a parte de cima, que é para combinar com o cupcake da necessaire, tá? Então, essa é uma matriz de aplique. Olha, a minha é uma Brother BP 1430, o bastidor é colorido, então é só você ir acompanhando. No Bazar do Bordado tem o PAP escrito, eu não vi o PAP assim, mostrando como faz. E algumas pessoas têm dificuldade de fazer o aplique. Então, aqui ele vai primeiro marcar a parte de baixo, depois aqui eu vou prender o tecido, que vai ser o meu fundo, aí eu recorto, deixo um pouquinho aqui na parte de cima, que ele vai fazer aqui, aí aqui ele vai marcar essa parte de cima, eu coloco o tecido, tiro, recorto, e aqui ele vai prender. Depois é que ele vem fazendo a costura mais grossa, tá? Então, essas 4 primeiras partes aqui, ele aplica a parte de baixo e a parte de cima do meu cupcake, tá? Então, primeiro ele marca, prende o tecido, marca, prende o tecido. Ok, deixa eu voltar você pra lá, que não é pra você sair daí não, tá? Então, vamos lá. Eu prefiro fazer a marcação inicial com a linha branca, tá? Porque essa matriz aqui são matrizes excelentes que não dá problema, mas já aconteceu de eu usar uma linha colorida, uma linha escura e ficar aparecendo, por exemplo, se for um tecido claro, aquela linha escura que a gente usou aqui, às vezes aparece. Então, eu prefiro fazer as primeiras marcações com uma linha, eu uso a branca. Mas, se você tiver dificuldade para enxergar, você usa um tom um pouquinho mais escuro. Não um preto, nem um vermelho, porque pode ser que ele apareça, tá? Aqui, ele marca 9 minutos. Mas esses 9 minutos aqui, você pode aumentar um pouquinho, porque você tira esse bastidor 3 vezes. Tem que recortar, pelo menos, acho que uns 15 minutos, tá? Então, aqui, primeiro eu vou abaixar. Ele vai fazer aqui, ó, a marcação. Tá? Então, ele vai marcar aqui a minha parte de baixo. Deixa eu cortar a linha aqui, que senão ele prende aqui na linha e arrebenta toda a nossa entretela. Deixa eu tirar aqui esse pedacinho aqui. Peraí, deixa eu me cortar aqui, que já aconteceu comigo. De eu colocar aqui, esquecer de tirar, ele simplesmente prende e arrebenta a entretela todinha. Essas entretelas também eu reutilizo, tá? Eu uso cola, quando eu tô com tempo eu tiro um dia e emendo tudo com zigue-zague, aí eu uso um zigue-zague mais largo. Ó, então ele já fez marcou, então agora ele vai pro segundo, que é prender aqui o tecido. Se você tiver o certo aqui, é a gente prender com uma fita crepe, tá? Pra evitar que ele suba, mas eu não sei por onde foi parar a minha fita crepe e eu não coloquei aqui, eu vou usar assim mesmo, tá? Eu vou colocando aqui o meu dedinho, porque a minha máquina tá numa velocidade baixa. Como eu consigo mexer aqui na velocidade, ela tá em 350, que é o menor. Ah, você não sabe como mexe? Aqui embaixo na BP tem um livrinho. Aqui, ó, você vai ver tamanho do bastidor, aí você vai indo aqui na setinha que ele vai mostrando pra você.
a velocidade. A minha mais baixa é 350, ó, se eu quisesse aumentar para 400, 400, 500, mas eu prefiro colocar na mais baixa. Ok. Deixa eu voltar lá para vocês verem os outros. Então, primeiro é o bastidor. Segundo é a velocidade. Vai sendo a setinha. Aqui ele levanta o pé do calcador, tá? Então, se você estiver fazendo um trabalho que for muito alto, tá? Que ele vai ficar assim bem gordinho, você pode levantar aqui, acho que até 7 milímetros. Você vai aumentando aqui. Essa aqui é a BP 1430. As outras eu não... A Janome eu sei que não faz. Eu tenho uma. Aqui é se você quer ver a miniatura, né, do desenho. Aqui é a posição da agulha. Essa parte aqui eu nunca mexo. É sinal sonoro, posição de agulha, de jeito nenhum. O idioma, né, que é o português. Aqui é a iluminação, se você quer que fique acesa ou fique apagada. Né? E aqui ela conta a contagem de pontos, né, que ele tem, que quando chegar no determinado ponto você tem que fazer uma revisão maior, né? Uma atualização. Que a revisão a gente já faz de 6 em 6 meses. Tá tudo certinho, você clica no OK, ela volta para sua tela inicial. Então, voltamos aqui para que ela vai prender. Então, ela vai prender. Eu vou segurar aqui, tá? Cuidado com o dedinho. Espero que ele não suba, porque eu esqueci a minha fita crepe, não prendi. Tá, meu querido, não suba, hein? Por favor. Então, como o tecido tá maior, ele não vai subir. Aqui, no caso, a gente poderia colocar uma mantinha embaixo, tá? Você poderia colocar um pedacinho. Mas como atrás ele vai ter o PVC já vai dar uma encorpada nele, tá? Então, ó, ele fez a minha primeira marcação. Ó, aí você vai olhar aqui, ele vai fazer a sua segunda marcação. Ele vai marcar a parte de cima. Então, você pode aplicar aqui mesmo, que depois você recorta aqui, ou como aqui tá muito grande, eu vou tirar só um pouquinho com a minha tesourinha aqui, mas você pode retirar e já fazer essa limpeza aqui, tá? Eu vou tirar só um pouquinho aqui, para eu não precisar tirar o bastidor aqui de novo. Ó, vou diminuir só um pouquinho aqui, para ele não ficar muito grosso quando eu botar a parte de cima. Então, ó, tirei aqui um pouquinho e vou colocar a parte de cima, que eu vou colocar aqui o lilás. Ele já fez aqui a marcação da parte de cima, aí vocês vão ver, quando vocês assistirem o segundo vídeo, que lá eu recortei aqui, tá? Só que aí eu vi que daria para tirar o bastidor uma vez só, que já nos facilita, né? Então, ó, vou colocar aqui, passando um pouco, né? Porque já aconteceu de eu colocar muito pouquinho e o tecido faltar. Então, ó, é melhor sobrar do que faltar. Então, vou prender aqui com... Peguei aqui uma fita durex mesmo, que eu não achei a fita crepe, só para dar uma estabilizadazinha aqui, ó. Então, coloquei aqui e vou colocar embaixo também. Então, aqui, ó, coloquei um durex, ele vai dar uma estabilizada. O certo é a fita crepe, tá? Eu normalmente tenho tantas e não sei nem por onde tá nenhuma. Então, ele aqui agora vai prender a parte de cima do cupcake, tá? Então, vamos lá. Já baixei. Mas mesmo assim eu dou uma segurada para dar uma ajudinha. Deixa eu segurar aqui para ele não puxar. Algumas pessoas colocam um pedacinho de aquela entretela que nós usamos para fazer pet appliqué. Eu não gosto muito não, porque dizem que pode ser que dê problema na máquina, né? Então, eu prefiro cortar, segurar. Prende com fita crepe, né? Porque é o certo. Então, você prende com a fita crepe. E ela não foge, tá? Então, ó. Pronto. Praticamente, o meu cupcake já está pronto, né? Porque, assim, agora ele vai só fazer os detalhes. Então, eu já montei
a parte de cima, a parte de baixo. E agora eu vou recortar para ele terminar de fazer os outros detalhes. Então, aqui, ó, ele vai fazer o detalhe na parte de baixo, tá? Então, o que é tirar do bastidor? Tirar do bastidor não é tirar o trabalho daqui do bastidor, é tirar daqui, ó. Então, você vai soltar aqui, vai puxar o seu bastidor, vai colocar numa superfície, tá? Numa superfície plana. Nesse caso aqui, eu creio que até dá pra eu cortar aqui, porque ele não é muito grande, né? Porque quando é o 16 por 26 ou 13 por 18, o bastidor é enorme, né? Esse, eu acho que tá até pra cortar aqui. Então, ó, vou tirar aqui esses pedaços aqui de fita crepe, tá? Então, ó, soltei o bastidor daqui do braço, coloco numa superfície e vou cortar. Então, eu utilizo essas tesourinhas aqui, ó, que tem essa curvinha aqui, tá? Porque, ó, na hora que você vai colocar aqui embaixo, ó, aqui, ó, ela corta, que é uma beleza. A outra sem ponta, ela não corta tão rente. Eu uso essa sem ponta aqui, sem a pontinha, eu uso essa aqui para cortar quando eu uso manta por baixo. Então, se eu usar manta por baixo e tem aquele excesso, para não cegar de lá, aí eu corto a manta com esse aqui e corto o tecido com esse aqui, tá? Vou recortar aqui, vou tirar o batidor, vou recortar e já trago aqui para vocês, já só para fazer terminar aqui os pontos cheios e essa parte aqui de baixo. Então, olha, já recortei, tá? Como podem ver, tá tudo recortadinho, muito bem recortadinho. Já voltei aqui o bastidor pro lugar, já prendi. Então, agora ele vai fazer os detalhes aqui dessa parte de baixo. Então, agora ele vai fazer os detalhes. Aí ele vai bordando aqui, ele vai fazendo esses detalhezinhos no cupcake. Depois ele faz o ponto cheio em volta, que é o ponto de acabamento. E principalmente quando nós usamos tecido, aí precisa ter esse ponto cheio para que o tecido não desfie, né? Se for o PVC, que o PVC não desfia, né? Que é esse material aqui, não tem problema, mas o tecido não. O tecido ele precisa ter esse acabamento final aí muito bem feito, muito bom, para que o tecido não desfie. Então, ele agora vai... Ele tá aqui, ó, tá terminando. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Ó, ele tá fazendo aqui os detalhes. Depois que ele terminar aqui essa parte, ele vai para a parte de cima, que ele vai fazer os detalhes do rostinho do cupcake. Então, ele aqui agora, ele vai estar me pedindo o preto, que é para fazer o olhinho, depois o vermelho para fazer a boca, o rosa para fazer vai ser o blushzinho, né? E depois ele pede para o azul, que já é para fazer a outra marcação para prender o fundo. Então, olha, bordou já todo o rostinho, né? Só seguindo a sequência das cores ali, como eu falei. Primeiro ele vai bordar o olhinho preto, depois a boquinha vermelha e depois o coloridinho rosinha aí do lado, como se fosse um blushzinho. Agora ele vai vir para a marcação, para eu colocar o forro, tá? Então, essa parte aqui eu tenho que colocar o forro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente tirar o meu bastidor aqui, tá? Tiro o meu bastidor, viro para a parte de trás, o avesso, dou uma parada aqui nessas linhas, porque quando se a gente usar tecido aqui, se for um tecido claro, principalmente o preto aparece, tá? Que eu já tive trabalho que ficou parecendo o preto. Então, a gente dá uma paradinha, tá? Dá uma cortadinha aqui atrás.
tá? Os brancos não precisam tanto, é mais o preto e o vermelho. Aí você dá uma acertadinha. Deixa eu soprar aqui pra tirar. Deixa eu tirar esse pretinho daqui, que ainda ficou um pretinho aqui. Aí eu venho com a parte que vai ser o meu forro, coloco aqui atrás, vou prender ele com fita crepe, porque senão ele pode subir, principalmente, você prende principalmente os cantos, que os cantos são danados para fazer isso aqui, ó. Então, você bota uma fita crepe aqui, outra fita crepe aqui, outra aqui, aqui. E se é aqui, ó, como esse aqui não tá muito próximo do fundo, ó, ele tá grande, dá pra eu colocar aqui que ele não vai costurar em cima, tá? Então, ó, vou prender esse fundo aqui, viro, tá? O fundo já tá preso aqui, viro, volto o meu bastidor pra cá, e ele vai fazer a costura prendendo aqui o meu bastidor, o meu fundo. Ele prendeu o meu fundo, eu retiro, viro aqui para as costas e vou fazer o mesmo trabalho que eu já fiz lá na frente. Aqui nesse caso, eu uso a outra aqui para não cegar. Tá? Eu tenho 3 tesouras aqui. Opa, caiu não. Eu tenho 3 tesouras aqui, tem até mais, tá? É uma para manta, uma para PVC, uma para feltro, porque senão elas secam, tá? Então, eu vou prender aqui e volto daqui a pouco para mostrar. Então, ele prendeu a parte de trás, né? A parte do forro. Tirei meu bastidor daqui, recortei. E agora, então, ele vai finalizar. Ele vai fazer o arremate, o ponto cheio, na parte de baixo do cupcake e na parte de cima. Só nessa hora aqui que nós trocamos a linha da bobina, para poder aqui ficar da mesma cor da frente, para ficar aqui tudo igual. Aí, nessa hora, a gente troca a linha da bobina. Então, eu vou tirar aqui a minha bobina, vou trocar essa linha branca e vou colocar a mesma linha marrom que eu vou usar aqui. Então, aqui, ó, eu vou usar um marrom mais escuro para fazer aqui, ó. Aqui, ó, e você acompanha aqui, ó. Então, ele agora vai fazer esse aqui. Então, mesmo marrom que você vai utilizar aqui em cima, você vai colocar a carretilha, tá? Então, aqui você ainda vai ter que tirar o bastidor mais uma vez, porque você vai ter que trocar a carretilha para colocar aqui o de cima. Se você quiser fazer tudo numa cor só, tudo bem, aí você não precisa tirar mais. Ah, eu vou usar, de repente eu vou usar aqui, vamos dizer, um marrom ou um bege, ou uma cor aqui que combine com os 2 tons, então você não precisa trocar mais. Ele vai ficar tudo igual. Mas se você quiser fazer a parte de cima num tom e a parte de baixo no outro tom, aí você vai ter que tirar o bastidor mais uma vez para trocar a carretilha. Aí, depois que ele fizer essa parte aqui, ele vai só fazer aqui o buraquinho para você colocar a correntinha, tá? Então, ele agora já tá nos finalmente. Por isso que eu falo aqui, ele conta só 9 minutos, mas toda essa operação de tira e coloca, tira e coloca, tira e coloca, a gente acaba ficando aqui nos 20 minutos, né? Recorta. Eu cortei a parte de trás com essa aqui, que tinha uma pontinha mais amolada. Então, toda essa parte aqui, ele demora mais. Então, agora eu vou colocar aqui a carretilha e vou pensar aqui se eu vou usar uma cor só ou se eu vou colocar 2. Bom, então agora já estamos no finalzinho. Então, eu resolvi utilizar 2 cores. Então, agora ele tá fazendo aqui o pesponto desse aqui e depois aqui agora é só marcar o buraquinho pro chaveirinho. Então, ó, a parte de baixo já ficou pronta. Usei um tom de dourado. Não esquecendo que é só nessas 2 últimas partes aqui que nós trocamos a linha de baixo, né? Vamos usar o mesmo tom em cima e embaixo. Então, usei o marrom, o dourado embaixo. E agora eu tô usando o lilás na parte de cima. A carretilha está na mesma cor. Aqui eu tenho 2 coisas que eu esqueci de mostrar. Esse aqui é o agulhão. Tá? O agulhão é para poder você depois furar o local onde você vai colocar a correntinha do chaveiro, tá? E o isqueiro, tá? Para que serve o isqueiro? Quando a gente termina de fazer aqui, ou seja, uma tag ou um chaveiro, ele fica com esses pelos aqui, ó, tá? Então, aqui, ó.
Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Ele fica aqui com esses pelos, ó. E o que que a gente faz? Então, a gente vai pegar o isqueiro na chama azul, só lá na parte de baixo, e você vai passando no entorno, que é para queimar essas pontinhas. Eu, às vezes, uso TNT, é porque aqui agora eu até esqueci. Eu uso um TNT o mais próximo do tom da linha que eu vou usar, que a quantidade de pelinhos que fica aí é bem menor, tá? Então, não aparece muito os pelos, né? Então, eu uso um TNT. Aí, aqui no caso, então, ele tá terminando, ó, tá fazendo o pesponto. E depois ele vai só fazer o buraquinho pra gente colocar, furar, né, com o agulhão, colocar o chaveiro e está pronto o nosso chaveirinho, tá? Então, repetindo, tudo essa parte é doação do Bazar do Bordado. Tem o porta-óculos também, que daqui a pouco eu pego aqui para mostrar para vocês, tá? Então, ó, ele terminou. Agora ele vai fazer o buraquinho lá do chaveiro. Eu vou deixar a mesma cor, para poder eu não trocar novamente, né? Então, eu vou deixar o mesmo tom de lilás e ele aqui agora vai finalizar. Então, ele vai fazer uma marcação e depois outra marcação do ponto cheio para colocar o chaveirinho. Agora, então, ele vai só terminar aqui de fazer o local onde nós vamos colocar a correntinha do nosso chaveiro. Então, tá aqui terminando, finalizando o local da correntinha e aquele barulhinho que a gente adora, não é? Bordado finalizado, ok? Então, aqui, olha, esse aqui também foi disponibilizado lá no canal do Bazar do Bordado, tá? É um porta-óculos de coruja. O papo também, acho que lá só tem escrito. Se vocês quiserem, tá? Se ficarem com dúvida como que faz esse aqui, é só vocês colocarem aí nos comentários que eu faço um papo amanhã do porta-óculos, tá? Então, aqui nós já temos o nosso chaveirinho pronto. Vou tirar o meu bastidor. Vou tirar aqui o meu bastidor. Vou soltar ela aqui, tá? Com jeitinho, vou soltar. Aqui, ó. É só como a entretela é rasgável, ó. É só puxar, ela já sai, ó. Tá? Então, ó, com jeitinho, soltei a minha parte de trás, tá? Aqui tá a parte de trás. Vou aparar esses pelinhos aqui, né, com a tesoura, ó, a parte da frente, parte de trás, vou aparar aqui. Vou passar o isqueiro aqui depois, venho com o meu agulhão, furo aqui e coloco a minha correntinha, depois é só prender lá na minha necessaire. Eu fiz, o ano passado, eu coloquei no bastidor 16 por 26, eu conseguia fazer, acho que uns 8. Eu fiz a montagem no programa, no eBird, e consegui, acho que fazer uns 8 de cada vez. Mas dessa vez eu já tinha uns prontos, né, que eu às vezes faço desguardado, então eu precisei fazer só 3. Aí fiz o vídeo desse aqui porque uma amiga pediu, né, que ela estava com dificuldade para acompanhar os passos do aplique. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E se quiserem que eu faça do porta-óculos de coruja, é só vocês colocarem aí nos comentários que amanhã eu faço o vídeo, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Curta, comentem, compartilhem e até o próximo.